Introdução ao IJVM. O objetivo desse vídeo é apresentar o conceito e algumas propriedades sobre IJVM e seu modelo de dados de pilha. A microarquitetura de um processador é o modo com que se usa a arquitetura para melhorar a velocidade e desempenho de processamento. É por isso que dentro de uma família de processadores, a microarquitetura pode ser atualizada frequentemente para melhorar o processamento, mas, mesmo assim, pode manter a arquitetura do processador. A microarquitetura está um nível acima da lógica digital, e sua função é implementar o nível ISA, a arquitetura do conjunto de instruções. Nível ISA é a interface entre o software e o hardware, chamado de nível de arquitetura do conjunto de instruções. Está localizado entre o nível de microarquitetura e o nível de sistema operacional, e define a interface entre os compiladores e o hardware. Foi desenvolvido antes de qualquer nível, nos primeiros computadores só existia um nível de lógica digital ISA. O nível ISA depende de uma negociação entre os projetistas de compiladores e os engenheiros de hardware. Uma correta comunicação pode acarretar na obtenção do nível ISA satisfatório a ambos. O Java é uma linguagem de computador muito utilizada atualmente em diversos sistemas operacionais devido à sua facilidade de ter o código portado. Ouvimos sempre por aí que o Java roda em qualquer lugar, mas por que ele consegue rodar em qualquer plataforma? A resposta para essa pergunta é muito simples, devido à sua máquina virtual. A execução do Java não está diretamente relacionada com o sistema operacional, pois ela conversa diretamente com o JVM, Java Virtual Machine, ou Máquina Virtual Java, possibilitando assim a portabilidade de seu código. O que for escrito em um sistema operacional Windows irá rodar em um sistema operacional Linux. Esse processo cria uma independência do sistema operacional, dando ao desenvolvedor uma liberdade de desenvolver para múltiplas plataformas. A Virtual Machine, sim, é desenvolvida em código nativo, pois ela conversa diretamente com o sistema operacional para que o programa Java funcione na máquina. Vocês podem estar pensando agora, entendi, a Java Virtual Machine é um interpretador de código. Não, ela é muito mais do que isso. Além de interpretar código, é também responsável pela execução das pilhas, gerenciamento de memória, threads e etc. Ou seja, é um computador virtual. A JVM não entende código Java, e sim um código específico chamado bytecode, que é gerado pelo compilador Java. Esse código é o que será traduzido pela JVM para o código de cada máquina em questão. Já a JVM é um subconjunto da Java Virtual Machine. Esse subconjunto contém somente instruções com inteiros. A JVM é um exemplo de microarquitetura que tem por função implementar o nível ISA. O nível ISA está posicionado logo acima da microarquitetura, e é ele que define como a arquitetura deve ser construída. Praticamente todas as linguagens de programação suportam o conceito de procedimentos, que tem variáveis locais. Essas variáveis podem ser acessadas de dentro dos procedimentos, mas deixam de ser acessíveis assim que o procedimento é devolvido. Portanto, cabe a pergunta: em que lugar da memória essas variáveis devem ser mantidas? Bem, dar a cada variável um endereço de memória absoluto, ou seja, associar a localização física na memória central, seria a solução mais simples, mas não funciona, pois um procedimento pode chamar a si mesmo. Assim, quando o procedimento fosse chamado duas vezes, a segunda chamada interferirá com a primeira. Descartando a hipótese anterior, o que mais podemos pensar? Bem, há uma área de memória denominada pilha, que é reservada para variáveis. Mas variáveis individuais não obtêm endereços absolutos na memória. Em vez disso, um registrador é ajustado para apontar para a base das variáveis locais para o procedimento em questão. Na figura temos o procedimento A, foi chamado que tem 3 variáveis locais. Portanto, foi reservado armazenamento para essas variáveis, começando na localização da memória apontado por LV. Um outro registrador, SP, aponta a palavra mais alta das variáveis locais A. Se LV for 100 e as palavras forem de 4 bits, então SP será 108.
pois as variáveis são referenciadas dando seu deslocamento em relação a LV. A estrutura de dados entre LV e SP é denominada quadro de variáveis locais de A. Agora vamos considerar o que acontece se A chamar um outro procedimento B. Onde são armazenadas as quatro variáveis locais de B? Na pilha, em cima das variáveis de A. Note que LV foi ajustado pela chamada de procedimento para apontar as variáveis locais em B, em vez das de A. As variáveis locais de B podem ser referenciadas dando seu deslocamento em relação a LV. De modo semelhante, se B chamar C, LV e SP, são ajustados novamente para alocar espaço para as duas variáveis de C. Quando C retorna, B torna-se ativo novamente, e a pilha volta a ser ajustada de modo que LV agora aponta novamente para as variáveis locais de B. Da mesma forma, quando B retorna, voltamos à situação inicial. Sob todas as condições, LV aponta para a base do quadro da pilha, para o procedimento ativo no momento em questão, e SP aponta para o topo do quadro da pilha. Agora suponha que A chama D, que tem 5 variáveis locais. As variáveis locais de D usam a mesma memória que as de B usaram, bem como parte das de C. Com essa organização da memória, a memória só é alocada para procedimentos que estão ativos no momento. Quando um procedimento retorna, a memória usada por suas variáveis locais é liberada. Pilhas têm outra utilização além de conter variáveis locais. Elas podem ser usadas para reter operandos durante o cálculo de uma expressão aritmética. Quando usada dessa maneira, a pilha é denominada pilha de operandos. Suponha, por exemplo, que, antes de chamar B, A tenha de calcular A1 igual a 2 mais A3. O modo de efetuar essa soma é passar A2 para a pilha. Nesse caso, SP foi incrementado pelo número de bits, em uma palavra no exemplo 4, e o número operando foi armazenado no endereço agora apontado por SP. Em seguida, A3 é passado para a pilha. Agora, o cálculo propriamente dito pode ser feito executando uma instrução que retira duas palavras da pilha, soma as duas e devolve o resultado para a pilha. Por fim, a palavra que está no topo pode ser retirada da pilha e armazenada novamente em variável local A1. Os quadros de variáveis locais e as pilhas de operandos podem ser misturados. Por exemplo, ao calcular uma expressão como x² mais f de x, parte dela pode estar em uma pilha de operandos quando a função f é chamada. O resultado da função é deixado na pilha em cima de x², de modo que a próxima instrução pode somá-la. Vale a pena observar que, enquanto todas as máquinas usam uma pilha para armazenar variáveis locais, nem todas usam uma pilha de operandos como essa para efetuar aritmética. Na verdade, a maioria delas não usa, mas a JVM e a JVM trabalham assim. A Java Virtual Machine não deixa nenhum endereço absoluto de memória diretamente visível no nível ISA, mas há vários endereços implícitos que fornecem a base para um ponteiro. Instruções de JVM só podem acessar a memória indexando a partir desses ponteiros. Em qualquer instante podem ser definidas nas áreas de memória para o conjunto de constantes. A área que não pode ser escrita por um programa IJVM consiste em constantes, cadeias e ponteiros para outras áreas de memória que podem ser referenciadas. Há um registrador implícito, CPP, que contém o endereço da primeira palavra do conjunto de constantes. O quadro de variáveis locais, em que para cada invocação de um método é alocado uma área para armazenar variáveis durante o tempo de vida da invocação. A pilha de operandos. O espaço da pilha de operandos é alocado diretamente acima do quadro de variáveis locais. Diferente do CPP e do LV, o ponteiro SP muda durante a execução do método, à medida que operandos são passados para a pilha ou retirados dela. A área de método, por fim, há uma região da memória que contém o programa, há um registrador implícito que contém o endereço da instrução a ser buscado em seguida. Esse ponteiro é denominado contador de programa, ou PC. Diferente das outras regiões da memória, a área do método é tratada como um arranjo de bytes. É preciso esclarecer que os registradores CPP, LV e SP são todos ponteiros para palavras, não para bytes, e são deslocados pelo número de palavras. É isso, galera, muito obrigado e até a próxima.
created using Powtoon.